Pode ir, Vitória. Oi, gente, e aí? Boa noite, né? Bom dia, ó. Tô bem loucona já. Boa noite. Hoje a gente vai falar de química, que é atomística, mais conhecida também como modelos atômicos. Não é difícil, é fácil. O problema é que é um pouco complexo, dependendo do autor. Vamos lá, deixa eu botar aqui para compartilhar. Vamos lá. Aqui a apresentação. Atomística, vamos lá. Noções sobre os modelos atômicos. Demócrito e Leucipo acreditavam que todo tipo de matéria era formado por diminutas partículas indivisíveis, átomo. Só que é bem interessante, porque assim, o Leucipo não existe. É fake news, tá? Literalmente, é fake news. O Leucipo não existiu. O Demócrito usou um laranja, basicamente. Ele falou assim: caraca, eu tenho uma ideia de átomo. Tá. Só que se eu falar sozinho, ninguém vai acreditar. Então, eu vou falar que tem um cara, um parceiro meu, chamado Leucipo, que também acredita nisso. E aí ele falou: olha, eu, Demócrito e Leucipo acreditamos que existe algo que é fundamental em todas as matérias e que é indivisível, que é o átomo. Tipo, lançou e caiu tendência, entendeu? Aí a gente tem aqui um Dalton, da bola de bilhar. Aí tem a hipótese atômica. O Dalton, ele criou teorias para o átomo, que antes não tinham sido criadas. Ele foi o primeiro a criar assim. Que foi: toda matéria é constituída por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Todos os átomos de determinado elemento são idênticos. Os átomos são as unidades das transformações químicas. Então, assim, só acontece uma transformação química quando uma determinada substância ou matéria está reduzida ao tamanho de um átomo. Os compostos formam-se pela combinação de duas ou mais espécies de átomos. E. Ai, como é que você. Isso aqui não é tudo verdade, tá? Isso aqui foi só pro Dalton. Provavelmente cai na prova, puxando mais pro campo do Dalton, tá? Essas hipóteses, porque muitas delas não são verdades. A gente já viu que os átomos não são as menores partículas que tem, porque existem nanopartículas, são bem menores que átomos. Todos os átomos de determinado elemento são idênticos? Tá, legal. Os átomos são as unidades de transformações químicas. Depende. Os compostos formam-se pela combinação de duas ou mais espécies de átomos. Tá. Só que você vê que nessa hipótese tem coisas que são questionáveis e tem coisas que são reais. Então, isso aqui não é geral, atual, uou, isso aqui cai ser, isso aqui é o que a gente tem que acreditar sempre e tal. Não. Isso aqui é pro Dalton. O Thomson, ele vai criar o nosso lindo pudim de passas. O átomo seria formado por partículas negativas, elétrons, que estariam dispersas em um fluido positivo. É mais ou menos isso aqui. Acho que vou pegar até a caneta aqui para mostrar direitinho para vocês como é a representação. É tipo uma bolinha, aí vai ter negativo e positivo. Positivo e negativo. A gente vai representar os negativos, que são os elétrons, com esse símbolo aqui, ó. Esse E com traço em cima. Toda vez que você vê um E com traço em cima, está se referindo a elétron. Então, ele, assim, não foi, pode-se dizer que foi o Thomson que descobriu o elétron? Pode. Porém, um outro estudioso químico já tinha descoberto antes, que era o Benjamin Franklin. Ele já tinha essa ideia de que em um átomo existe duas partículas, dois tipos, positivo e negativo. E ele falava, ó, iguais se repelem, diferentes se atraem. Mas aí foi o Thomson que desenvolveu a teoria do pudim de passas, que a gente conhece, que é esse átomo aqui hoje em dia. Aí vem o Goldstein, que ele vai identificar o próton. Então, pro Thomson seria assim,
O elétron é tipo uma bolinha no meio de um fluido todo positivo. Que é o pudim de passas, literalmente, que é o pudim seria o fluido positivo e as passas seriam o negativo. Aí vem o Goldstein e ele vai falar, tá certo, existem prótons, coisas positivas. Só que não fluido, é partícula, tá? Aí vai vir o Rutherford, com o nosso incrível, maravilhoso modelo planetário, que é o que a gente vai trabalhar hoje em dia. Assim, você pensa, tá, acabou com o Rutherford com o Bohr. Não. Tem outros modelos atômicos, mas para o nível médio, para vestibular, a gente vai usar só Rutherford e Bohr. Mas existem vários outros modelos. O átomo seria um imenso vazio, no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto os elétrons o circundariam numa região negativa, eletrosfera. Então, essa bolota aqui, que eu vou pintar de vermelho, essa bolota aqui a gente vai chamar de núcleo. Se ficar letra feia, é porque a pessoa aqui não tem coordenação, né? Núcleo. Isso aqui, que eu tô pintando agora, é o que a gente vai chamar de elétron, que eu vou representar desse jeito. E esses círculos aqui, parecendo, sei lá, círculos, são o que a gente chama de eletrosfera. É o que a gente vai chamar de eletrosfera. Aí vai vir o Chandlerwick e vai questionar esse modelo do Rutherford. Vai falar assim, tá, você falou do núcleo, que tem as cargas positivas, top. Você falou das partículas, que são os elétrons, que ficam ao redor desse núcleo, massa. Você falou que tem um local que os elétrons ficam, que é a eletrosfera, massa. Mas você não considerou uma coisa, os nêutrons, que são as cargas zero, que elas que vão equilibrar o átomo para ele ficar neutro. Ou para tipo não ocorrer uma coisa tão horrenda e, sei lá, ele explodir do nada. Aí vai vir o Bohr, vendo essa do Chandlerwick e do Rutherford, e fala assim, legal. Vamos aperfeiçoar esse do Rutherford, vamos incluir os nêutrons. Ele incluiu, massa. Mas ele notou outra coisa. Ele notou que um átomo pode ser dividido, tem camadas, que são aquelas que a gente conhece muito bem, que é K, L, M, N, O, P, Q. K, L, M, N, O. E aqui vai estar o nosso lindo átomo. Aqui vai estar o núcleo, no caso. Então, aqui na figura, isso aqui seria o núcleo, a energia, e aqui seria as órbitas desse nosso incrível e maravilhoso átomo. E aí, ele vai falar assim, ó, esse K aqui só vai suportar 2 átomos. Esse L só vai suportar 6 átomos. E aí ele vai seguindo, vai falando, ó, o M só vai suportar essa quantidade, o N só vai suportar outra, o O só vai suportar outra, o P e o Q. Aí ele vai falar assim, digamos que a gente tem uma partícula aqui. Tem uma partículazinha aqui, nessa camada do átomo. Na eletrosfera. Tem um elétron aqui. E ele quer, sei lá, ele vai resolver migrar para a camada N. Como a gente faz isso e por que isso acontece? Aí lá vai vir o Bohr e vai explicar. Vai falar, ó, esse elétron vai ser oriçado, literalmente, ele vai sofrer ele vai ser exposto a uma grande quantidade de energia que vai fazer ele migrar para esse aqui. E ele migrando, ele vai aumentar a energia dele. Então, aqui a gente teria um aumento de energia. Vai ter um aumento da energia. Ele vai aumentar a energia com a migração. E aí, depois ele vai querer voltar. E aí ele vai voltar para o lugar de origem, que é aqui. Aí, o que o Bohr viu? Quando ele volta, ele vai soltar uma descarga. Que a descarga é o que a gente conhece hoje como luz.
É aqui que surge a teoria do fóton. O fóton, nada mais, nada menos é que quando um átomo de qualquer matéria, ele é submetido a uma temperatura, um dos seus elétrons vai da camada mais interna para mais externa e vai ganhar muita energia nessa caminhada de ida. E aí, na volta, quando ele voltar para a camada dele de origem, ele vai liberar essa energia toda que ele recebeu. E ele vai liberar no formato de luz. Que aí surge a teoria do fóton, e surge a teoria da luz e todo o resto aí da óptica, da física e dessa parte de átomo da química. Aí vai vir o Sommerfeld. E ele vai falar dos subníveis eletrônicos, que é aquela SPDF, que é o nosso diagrama de Linus-Pauling, que é aqui, ó, KLMNOPQ, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí os subníveis, SPDOF, número máximo de elétrons por nível, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Aí vai vir, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. É isso. Então, se eu voltar aqui nessa camada K, só vai ter 2. Então, só 2 vão poder migrar para uma mais externa. Mas eles têm que voltar. Eles não podem ficar na mais externa, para onde eles migraram. É tipo um ida e volta, só para... É natural da vida. Aí vamos pro átomo hoje. Tem a eletrosfera, ou a coroa. Tem um elétron aqui e tem um núcleo. O núcleo ele é formado pelos prótons e pelos nêutrons, tá? Aí eu vou fazer um quadrinho aqui para vocês, que eu não achei na internet, né? E eu acho bem importante. Que é o seguinte: relacionar massa e carga do próton, do nêutron e do elétron. Vai ficar feio assim, mas aí a gente, né, dá um jeitinho. Massa. A massa de um próton é 1. E a carga dele é positiva. A massa do nêutron é igual à massa do próton. É 1. E a carga dele é nula. Agora o elétron, a massa do elétron é 1 sobre 1836 avos. O que quer dizer isso? Que um elétron equivale a milésima. Eu não sei falar desse jeito, mas assim, ó, equivale a 1836 do próton, entendeu? Tipo, é uma parte muito pequena que na química a gente pode falar até que é quase zero. É quase nula. Quase. Não é. Existe numa parcela muito pequena. Reduzida em 1836 vezes dado próton. Reduzida em 1836 vezes dado próton. Mas existe. E a do elétron, a carga é negativa. Tá bom? Conceitos fundamentais. Número atômico, que é o Z, é igual ao P. O Z é o número atômico e o P é próton. Então, isso aqui vai ajudar muito a gente nos deveres. Somente na tabela periódica, porque na tabela periódica só aparece o número atômico. E se você sabe o número atômico, você está sabendo o número de prótons. Aí te ajuda na fórmula de baixo, que é o número de massa, que é massa é igual próton mais nêutron. Então, se eu sei os prótons, eu, consequentemente, vou saber os nêutrons. Ou isso vai me ajudar a saber a massa total, ou isso vai me ajudar também, sei lá, a descobrir o número de elétrons que tem aquele elemento químico. Vai ser tipo assim, ó. Deixa eu fazer a representação aqui como a gente apresenta hoje em dia. Já pegar o urânio, que tem um número atômico de 238 e 92 prótons. Essa representação pode ser desse jeito aqui que eu coloquei, ou pode ser desse jeito aqui, ó. Vou usar o elemento X. O 238 pode vir aqui desse lado, e o 92 pode vir assim. Sempre vai vir
de um lado, ou desse lado de cá, ou desse, ou assim, desse jeito que eu coloquei. Dica: o maior número geralmente é a massa. É uma dica. E o número de baixo sempre vai ser o número atômico. Sempre vai ser o Z, que é o P, né? Que é o número de prótons. Então, vamos lá. Eu tenho a massa 238. Eu tenho 92 como meu número de prótons, que é o número atômico. Qual é o número de elétrons, por exemplo? Não sei. Vamos descobrir. Ou a gente pode descobrir agora o de nêutrons, que fica até mais fácil nessa situação aqui. Aqui a gente só vai subtrair. Vocês concordam? Porque que tá positivo é para cá negativa. Vai ficar assim, ó. A é igual P mais M. Aí vai ficar 238 é igual 92 menos N. Aí vai ficar N é igual 238 menos 92. N é igual a 146. Descobri o número de nêutrons. Easy breezy. As questões podem pedir isso ou não. Elas vão pedir 1000 vezes mais complicado. Mas, né? Isso aqui é o conceito básico para a gente já conseguir fazer alguma coisa, já ir para NOx, essas coisas assim, tá? Vamos lá. Tipos de íon. Tem o cátion e tem o ânion. O ânion, eu vou começar pelo ânion porque eu acho ele um pouco mais fácil. Eu vou pegar o exemplo do cloro. Cloro tem um número atômico de 17. Eu quero transformar ele nesse ânion aqui, ó. 17 menos. Aí você vai falar, caraca, vai diminuir um aqui, vai ficar 16. Não, errado. Esse negativo aqui, ele quer dizer o seguinte, esse cara ganhou elétron. Ganhou. Porque lembra aqui, ó, próton é positivo. Próton é positivo. Negativo se refere ao elétron. Então, esse negativo aqui está querendo dizer o quê? Ele ganhou elétron. Se tivesse aqui menos 2, ganhou 2 elétrons. Menos 3, ganhou 3 elétrons. Como só tem um menos aqui, tem um embutido aqui, ó. Só que ele está escondidinho. Então, quer falar, ele ganhou mais elétron, ele ganhou um a mais. Então, a gente sabe que próton é igual ao número de elétron. Para ser neutro, o átomo, para ser neutro, ele tem que ter o mesmo número de próton de elétron. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Essa análise aqui. Próton, eu vou ter 17, porque é o meu número atômico. 17. Aí eu tenho que prestar muita atenção aqui na hora de colocar os elétrons. Porque, ó, lembra, próton é igual ao número de elétron. Só que aí aqui tem um menos, então tô falando, ele ganhou mais um elétron. Ah, ele tinha 17, ele ganhou mais um. Então ele ficou com 18 elétrons. E aí deu 18. Essa é a análise aqui que a gente faz no básico do básico, mas também pode pedir nas questões. Então, o ânion é quando um elemento químico ele vai ganhar 1, 2 ou 3 ou até, sei lá, infinitos elétrons a mais. Aqui eu usei o do cloro, que é 1, tá? Mas sempre lembra, é o sinal negativo. A característica do ânion, ele vai indicar que o elétron ganhou mais um. Que o elétron não está diferente do número de prótons, que ele ganhou mais, ele está em cima do próton. Agora o cátion, ele é conhecido pelo sinal de mais. Aí aqui é que buga. Eu vou usar o exemplo do alumínio. Alumínio 13. Quero transformar ele em um cátion de alumínio mais 3, 13. Aí vamos lá analisar. Aqui, nesse primeiro lado, nesse alumínio aqui, a gente teria próton é igual a 13. E elétron é igual a 13 também. Porque próton
é igual a elétron para ser neutro. Agora vamos aqui, ó. Próton vai continuar a mesma coisa. 13. Agora, o elétron não vai. A gente tem que ter uma ideia na cabeça sempre que a gente vai falar de íon. O íon, ele sempre vai mexer com os elétrons, tá? Vai mexer com os elétrons. Porque pode muita gente pensar, mas por que aqui no cátion tá falando mais? Por que não vai mexer com o próton, que também é mais? Porque os íons, eles sempre vão mexer com os elétrons. Toda a vida vai ser com os elétrons. Então, como aqui no ânion falou, tá, menos, você vai ganhar um elétron na camada de valência. Top. Aqui está simbolizando que o elétron vai perder 3. Vai perder 3 elétrons na camada de valência. Então, em vez de ser 13, aqui vai ser 10. Mas como assim? Não sei o quê. É difícil? É, mas é só você pensar. O elétron, ele é sempre negativo. Então, negativo vai se atrair com negativo. Então, quando vir um ânion negativo, que ele vai estar simbolizando aqui em cima negativo, você vai pensar, tá, ânion, elétron. O ânion é negativo, é um número negativo. E o elétron também é negativo. Então, eles têm o mesmo sinal, eles vão se atrair, eles vão se somar. Agora, o cátion. Tá, o cátion é positivo. E o elétron é negativo. Como eles são de sinais diferentes, eles vão se repelir. E aí, o que, que vai acontecer? Esse sinal, esse número que tá com o número, tá assim, com o sinal positivo, ele vai puxar o número que tá junto com ele, tipo, igual no alumínio, mais 3. Ele vai puxar 3 elétrons dos 10, dos 13 que tinha antes na camada de valência. Entendeu? Então, sempre quando tiver negativo, eles vão se juntar. Eles vão se somar. Elétron vai somar, elétron que é negativo, vai somar com o sinal negativo e o número que está acompanhando esse sinal. Agora, o cátion, como ele é positivo, ele vai, e o elétron tem, né, um sinal negativo, eles vão se repelir. E aí, esse positivo vai arrancar elétrons. Tá bom? Relação entre átomos. A gente tem os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Isótopo é só você lembrar desse P aqui. Esse P quer dizer o quê? Que o elemento tem o mesmo número de prótons. Por exemplo, o carbono. Tem o carbono 12 e tem o carbono 14. Eles têm número atômico 6. Se o número atômico deles é 6, que a gente sabe que número atômico é a mesma quantidade, é a mesma coisa que a quantidade de prótons, quer dizer que eles são isótopos. O isótopos, o P aqui está se referindo a prótons, tá? Vai estar sempre se referindo a prótons, certo? Então, eles são isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, o Azinho aqui vai se referir à massa. Vai se referir à massa. Exemplo, argônio tem massa 40. Lembra que eu falei? O maior número sempre é a massa. Argônio 40, 18. E tem o potássio 40, 19. Eles são isóbaros, porque eles têm a mesma massa. 40, 40. Isótonos é porque tem a mesma quantidade de elétrons. Não, elétrons não, é de nêutrons. Desculpa, nêutrons. Isótonos é neutro. Eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Exemplo. Hidrogênio e hélio. 3, 1. Hélio. 4, 2. Essa aqui é a massa, né? Massa é do hélio. Vou botar assim. HM é 3. E o número de prótons é
HP é 1. É só a gente fazer a razão entre elas. Quanto que é 3 menos 1? 2. Esse é o número de nêutrons. Então, ele tem 2 nêutrons. Aqui é a mesma coisa. Massa do hélio, 4. Número de prótons, 2. Qual é a razão? 4 menos 2? 2. Então, eles são isótonos porque eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Aí vem o especialzão aí, que é os isoeletrônicos. Você tem que pensar só nisso aqui, ó. Eletrônicos. Eletrônicos é o que? Mesma quantidade de elétrons. 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 Exemplo, eu tenho um flúor negativo, que é 9. E eu tenho o magnésio. Magnésio. 2 mais 12. Aí vem aquela história do cátion e do ânion. Aqui é um ânion. Então, 9. Então, elétrons eu tenho, prótons eu tenho 9, né? Que eu sei que é isso aqui. Isso aqui é o nosso próton. Eu tenho 9. Lembra que eu falei, elétron é negativo. Eu tenho 9 elétrons porque o átomo estava neutro. Mas aí eu quero dar mais um elétron para ele. E eu botei o sinal negativo em cima. Então, negativo, que é o elétron, e tem um negativo em cima, quer dizer que ele ganhou. O elétron ganhou, mas ganhou alguma coisa. Aí vamos ver a quantidade. Aqui o 1 está implícito. Então, ele ganhou mais 1. Então, vai ficar 9 mais 1, que é igual a 10. Magnésio é um cátion. Próton, qual é a quantidade de próton? 12, que é essa aqui. Agora vamos lá. Magnésio está com cátion. Os elétrons, talvez a quantidade de elétron. Elétron é negativo. Em cima do elemento está um número que está acompanhado de dor, está acompanhado com sinal positivo. Então tem alguma coisa errada aí. Então quer dizer, sinais negativos está querendo dizer que o elétron vai perder alguma coisa. Qual é o número que está acompanhando o sinal de mais? O 2. Então, vai ser 12 menos 2, que é igual a 10. Eles são isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons, certinho? O que eu ia falar? Aqui. O que eu tinha feito aqui? Peraí. Aqui. Nessa parte que eu queria voltar rapidão. Nesse aqui, nesse elemento urânio, eu botei aqui, elétron, ponto de interrogação. Como a gente vai descobrir? É aquilo que eu falei. Como ele é um átomo neutro, que ele tá controlado, não tem nada mais nem menos, tá? É neutro. O próton é a mesma quantidade de elétrons. Então, qual é a quantidade de elétrons aqui? 92. Porque ele tá neutro. Gravem isso. O próton só é igual ao número de elétrons, ou elétrons só é igual ao número de prótons, porque o átomo tá neutro, tá? E acabou. É isso aí. Foi isso aí, gente. Acabou, é nóis. Só foi isso. Ó. Nossa. É rápido mesmo. Muito mesmo.